Novamente, galera, estamos aqui agora com o nosso problema de termologia, né? E esse problema é um problema assim que vamos explicar um pouco sobre a nossa capacidade térmica, calor específico e quantidade de calor, tudo isso aí. Vamos tentar abarcar o máximo possível nesses problemas que vamos ver aqui. Então, vamos ver esse aqui, como é que se fala? Um corpo com 250 gramas. O que é 250 gramas? Vamos já colocar aqui embaixo. 250 gramas é a massa do meu corpo. Então, nós temos aqui que o nosso corpo tem uma massa igual a 250 gramas, né? Então, a massa do meu corpo tem 250 gramas. Aqui fala, ao absorver 930 calorias. O que vem a ser calorias, né? Calorias, nós chamamos de caloria uma grandeza chamada quantidade de calor, que é visto pela letra Qzão. Nossa quantidade de calor, né, é lida em calorias. Então, sempre que você vê calorias, quer dizer que é quantidade de calor, que é o nosso Qzão, que vem dizer, Qzão quer dizer quantidade, né? 930 calorias. Então temos aqui que a nossa quantidade de calor, né, que ele pode absorver, né, é 930 calorias, né? Aumenta a sua temperatura em 40 graus centígrados. Então acontece, a temperatura dele era uma, não é verdade? Então ele passou para uma outra temperatura. O que acontece? Vamos fazer um exemplo aqui rápido sobre isso daqui, né? Eu tenho aqui, vou fazer aqui, opa, ver se acontece. E deixa eu voltar aqui, voltar para aqui assim, reduzir aqui um pouquinho. Pronto, tá para cá, dá para ler direitinho, né? Então, vamos tentar explicar isso aqui, né? Então, olha lá, se nós temos nosso corpo, a nossa temperatura, na verdade, deixa eu botar aqui um lápis aqui, lápis preto, nossa temperatura vai sair daqui, pá, na verdade, e vai chegar aqui, sai daqui e vai chegar aqui. Aqui é o nosso Q inicial, aqui é o nosso θ inicial, que é o nosso θ final, nossa variação de delta θ, né? Então, nós temos que esse material, como está na temperatura menor, né, a temperatura, vamos supor, seja menor. Então, temos o θ inicial, né, que é o θ inicial. Seria o θ inicial, vamos supor que seria mais ou menos como o termômetro estaria nesse tamanho aqui, dessa altura. E o meu θ final seria essa meu comprimento total da minha seta aqui, entendeu? Agora, o que nós temos aqui? Vamos botar aqui em vermelho, né? Essa minha diferença daqui para cá, essa minha diferença aqui, né? É que vamos chamar de nosso Δθ. Estão entendendo? Então, o que acontece? Então, está falando que ele aumenta a sua temperatura em 40. Então, acontece, se a temperatura está aqui, ele aumentou em 40, então o que aumentou? Se a temperatura dele vai aqui, aumentou de 40, então acontece, aumentou 40 graus centígrados, isso é, não é a temperatura dele total, mas ele aumentou de 40 graus centígrados, né? Então, o que acontece?
o meu Δθ, que vamos chamar, que se a gente fala se aumentou de 40 graus centígrados, quer dizer que a temperatura inicial era uma e a temperatura inicial é outra. Então a variação da temperatura vai ser justamente esse pontinho aqui, daqui até aqui. Entendido? Então, utilizando as informações sobre calores específicos apresentadas na página 24 do nosso livro, né, que é do Buongiorno, né, capítulo 2, de que substância pode ser constituído este corpo. Olha só, temos o ouro, o cobre, mas vamos saber qual o tipo de substância que temos aqui, não é verdade? Então, para isso, nós vamos saber qual é a quantidade de calor do meu corpo, né? Então, vamos utilizar a nossa fórmula da quantidade de calor, né? Então, nós temos que a nossa quantidade de calor, né, que é o nosso Q, que é medido em calorias, é igual a quê? É igual a massa vezes o meu calor específico, que é o meu Czinho pequenininho, entendeu? Que eu tenho C grandão e C pequenininho, vezes o meu Δθ. Vamos só dar uma explicação rápida a respeito de Czinho e do Czão, para entender o que é um e que é o outro, né? E nosso cálculo. Bem, vamos corrigir aqui. Então, o que nós fazemos? Qual o valor do nosso calor específico, que é o nosso Czinho aqui? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a o meu Qzão, não é verdade? Sobre o que? Sobre a massa do meu corpo vezes a minha variação de temperatura. Note que eu fiz aqui o seguinte, ó, que é meu Czinho. Eu passei o meu M aqui para baixo e o meu Δθ para baixo. Então, obtive isso aqui para o meu valor de caloria, na verdade, calor específico. Então, é caloria, que é medida em quantidade de calor, que é o meu Qzão, quantidade, que é quantidade de calor, sobre a massa do meu corpo, que a massa é medida em quê? Em gramas, né? E o grau centígrado mede a minha variação de temperatura. Então, temos aqui o nosso valor do nosso calor específico. Vamos até marcar aqui para ficar bonitinho aqui, né? Vou marcar verdão aqui para ficar bem bonitinho, né? Bem, marcamos aqui já, né? Então, agora nós vamos obter o nosso C grandão, né? Daí que é o nosso Czão, né? Temos o Czinho, que é o calor específico, e vamos obter agora o nosso Czão, né? E o que vem a ser o meu Czão? É a capacidade térmica que o meu corpo possui, verdade? Então, esse meu Czão é a capacidade térmica desse meu corpo. Então, como é que é a fórmula da capacidade térmica do meu corpo? É igual a minha quantidade de temperatura que há no meu corpo, verdade? Sobre a minha variação de temperatura. Então, isso aqui é minha capacidade térmica do meu corpo. Que, no caso, minha quantidade de temperatura, quantidade de calor, na verdade, é igual a quê? É igual a mc Δθ. Então, eu vou colocar o meu mc Δθ aqui em cima sobre o Δθ embaixo, né? Deu isso aqui. Deixa eu reduzir aqui mais um pouco mais para cima. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui. Eu vou vir aqui, né, e vou cortar meu Δθ aqui em cima com o meu Δθ embaixo, certo? Então, logo, isso aqui, meu cálculo, minha capacidade térmica será igual a, capacidade térmica é igual a massa vezes meu calor específico. Então, o que é minha capacidade térmica? É a massa pelo calor específico. Então, vamos supor, se eu tenho uma quantidade aqui de cobre, na verdade, que é esse valor aqui,
Se eu tiver, à medida que eu aumentar a massa de cobre do meu material, o que acontece? A minha capacidade térmica desse corpo vai aumentar. Então, o que acontece? É diretamente proporcional, né? Capacidade térmica, notamos que capacidade térmica, temos o calor específico, que é constante em cada um desses corpos. Mas olha o que vai variar a massa. Se a massa do meu corpo aumenta, então o que acontece? A minha capacidade de temperatura irá aumentar. Entenderam como é que é isso aqui? Bem, isso aqui não está no nosso cálculo. Nós não estamos pedindo aqui nesse problema a capacidade térmica do meu corpo. Não é verdade? Estamos pedindo que o calor específico desse meu corpo aqui. E temos os dados, o calor específico está aqui. Qual o calor específico? Está nessa fórmula aqui, nosso calor específico. Então, o que? Vai ser igual ao minha quantidade de temperatura, que é o meu Qzão, que dá aqui, que é 930 calorias, na verdade, sobre o que? Sobre a massa, né, que é a minha massa, 250 gramas, que é dada em gramas, na verdade, pela minha variação de temperatura. E já deu tudo direitinho aqui no nosso problema. Então é só colocarmos lá e desenvolver ele, é o nosso problema, né? Então, como nós vamos fazer isso aqui? Vamos desenvolver aqui embaixo, né? Então, olha lá. Deixa eu trazer para cá. Aqui. Então, vamos fazer o meu Czinho. Meu Czinho, que é o C pequenininho, que no caso é calor específico, que se eu botar o C grande lá, vai ser, vai ser a minha capacidade térmica do meu corpo. Então, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a Qzão, que é meu Qzão? É igual a 930 calorias, né? Sobre, vamos botar aqui sobre o que? Minha massa. Quanto vale a minha massa? Vale 250 gramas, né? Vou botar 250 gramas. Vezes quanto? Vezes o meu delta θ, que quanto vale a minha variação, que é essa minha partezinha que aumentou aqui a temperatura, não o corpo todo, a partezinha que aumentou. Isso é igual a 40, 20 não, é igual a 40 graus centígrados. Né? Então deixa eu voltar um pouquinho aqui para trás, botar isso um pouco mais para frente. Certo? Vamos fazer aqui esse traço aqui, vai ficar bem bonitinho, para saber que isso é uma fração que estamos fazendo aqui, né? Então, vamos cortar aqui, né? Então, vamos desenvolver esse cálculo aqui, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos desenvolver isso aqui, né? Então, temos aqui que o meu Czinho, o C pequenininho, não é verdade? Czinho vai ser igual a 930, vamos botar lá o calorias, calorias, né? 930 calorias dividido por 250 vezes 40 é igual a 10.000, né? Então temos 10,123, o que? Gramas vezes graus centígrados, né? Então vamos lá, vamos aqui cortar isso aqui de baixo aqui, botar aqui, apoiar minha régua aqui, fazer nossa divisãozinha aqui. Pronto. Então, quanto vai valer a minha calorias aqui, né? Vamos botar aqui a seta aqui para dizer que o resultado vai sair aqui, né? Então, vamos ver lá. Então, quanto vai valer meu caloria aqui? Meu caloria vai ser
930 dividido por 10.000 vai ser igual a, corta-se, ó, 3 0 com 3 0, então ficar 0 0 na frente, né? Então vamos aqui fazer, vai ficar igual a Czinho é igual a 0,093 o que? É calorias sobre o que? Gramas vezes grau centígrado. Graus centígrados. Então, achamos aqui o nosso valor, né? Que agora vamos saber que tipo de material é esse daqui que nós achamos pelo quê? Pelo calor específico, nós podemos determinar o tipo de material que tem aqui. Então, achamos isso aqui com o calor específico. Então, vamos ver qual é o calor específico que tem esse aqui, que é 0,093 calorias por grama por grau centígrado. Olha aqui. É o ouro? Não. Olha o cobre. O cobre é 0,093, né? Calorias por grama graus centígrados. Então nós temos logo que o nosso corpo que está sendo procurado aqui será o cobre, né? Então nós temos aqui que o nosso corpo será o cobre, nosso material, né, que está sendo procurado lá, que é o nosso corpo, né? Então será o cobre. Então, resolvido aqui o nosso problema, né? Um forte abraço para todos. Tchau.